E o fato de um fundo imobiliário diminuir a distribuição de dividendos não deveria ser o primeiro ponto para você considerar em se desfazer das suas cotas ou deixar de investir nele. E sim, quais são os seus reais fundamentos. E hoje nós vamos fazer um vídeo mais aprofundado aqui na técnica do Tegar11, que é um fundo imobiliário de multi-estratégia. Então é muito importante que você, antes de se desesperar, entender o que levou o fundo a diminuir um pouquinho a distribuição de dividendos e o que levou também a essa queda na sua cotação, além do cenário macroeconômico que nós estamos vivendo, de alta taxa de juros, um rombo fiscal do nosso país, moeda estrangeira se valorizando absurdamente, deixando o nosso dinheiro muito desvalorizado. Então, além desse cenário, onde ninguém aparentemente quer mais investir em fundos imobiliários, ações ou ativos de renda variável e quer passar a investir em ativos de renda fixa, isso já é o suficiente para fazer os fundos caírem. Tem coisa aqui no Tegar11 que levaram os investidores a se desfazer das suas cotas, que vão, acredito, no meu ponto de vista, que além da questão da diminuição dos dividendos. Então, o assunto de hoje é o Tegar11, tá? A gente olha a cotação do IFIX, um índice de fundos imobiliários, onde ele representa a média do mercado. A gente tem uma queda aí nos últimos 12 meses, tá? De 10%, e o Tegar11 quase 40% de queda nos últimos 12 meses. E perceba que essa queda foi mais vigente a partir de setembro de 2024, porque até então ele vinha sendo negociado acima dos R$120. Olha só que loucura, né, pessoal? E isso aconteceu por alguns fatores. Mas vamos ver primeiro a questão da rentabilidade, conhecer o fundo e entrar nesses parâmetros mais específicos, tá? Olha só, quando a gente mede no longo prazo, desde 2019 até 2025, esses últimos 6 anos, né, nós temos que ele teve momentos de queda mais bruta, né? Aqui em 2020 com menos 14% ali, perdendo da renda fixa, do IMAB, perdendo do próprio IFIX em si. Nós temos também um momento muito otimista, que foi em janeiro de 2024, onde a gente tinha perspectivas de taxas de juros interessantes, a gente tinha uma perspectiva de um perfil governamental mais saudável, então o fundo performou positivamente, né, 107%, e agora, de setembro de 2024 até fevereiro de 2025, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, o fundo está acumulando essa queda ali, tem uma rentabilidade total, né, valorização da cota mais reaporte de dividendos de apenas 38%, o que perde do próprio IFIX em si, que rendeu 41,17%, e que perde aí da renda fixa nesse curtíssimo prazo. Então observe que o primeiro ponto que você deve levar em consideração é que renda variável, ela vai variar constantemente ao longo de uma janela de tempo, inclusive ativos como o Tegar11, porque o Tegar11, o modelo com que ele trabalha, está teoricamente implícito dentro da modalidade do desenvolvimento da nossa taxa de juros. Então hoje nós temos uma taxa de juros que está permeando ali a Selic para 15%, os ativos com que o Tegar11 trabalha, das suas multipropriedades, das suas incorporações, ficam muito mais caros para ser financiados e para ser vendidos. E com isso que há um desaquecimento nas vendas, tá? Mas tem mais coisa na carteira dele que você precisa entender. Então, para a gente fixar aqui, a gente pega o total. Quando você compra o Tegar11, você está investindo em 218 ativos diferentes com estratégias diferentes, ou seja, multi-estratégia, né? Então, nós temos que a parte principal é a carteira de recebíveis e equity performado, que tem 118 ativos diferentes, 98 loteamentos e 20 incorporações. Esse equity performado, pessoal, ele é os investimentos que o fundo faz com seu próprio capital, tá? Toda a questão, quando você lê equity, é algo com que o fundo tem a própria participação dele, não está investindo indiretamente. Então, o fundo tinha um dinheiro, ele investiu nessas equities de loteamento e de incorporação, tá? Então, o que realmente ele fez? Basicamente, ele criou ali o loteamento e espera vender esses loteamentos e também participar dessas incorporações. Então, isso toma praticamente, pela distribuição do seu patrimônio líquido, que é muito grande, 56% da carteira do fundo. Então, já está com esses ativos que já estão performando, e como é um equity performado, são ativos que eles já estão gerando algum tipo de renda previsível para o Tegar11. Depois nós temos ativos em desenvolvimento, 21 ativos em equity em desenvolvimento, onde ele está preparando as incorporações
incorporações, preparando os loteamentos, preparando as multipropriedades. Depois, ele tem a parte da carteira de crédito, tá? Lá dentro da carteira de equity performado também tem a carteira de CRIs, com que ele vai ganhando dinheiro como um fundo de papel normalmente. Aqui esse crédito seria outros tipos de atividades de crédito com que o fundo vem recebendo. No total, 51 ativos. Tem também 6 fundos imobiliários dentro da sua carteira e mais uma ação dentro do setor imobiliário. Outro ponto muito interessante do Tegar 11 é que ele tem 19 ativos de Land Bank, tá? O Land Bank é o quê? É como se o fundo tivesse ali terrenos disponíveis para ele fazer loteamentos ou para ele vender simplesmente ali um lote específico, uma área, tá? Então esses Land Banks são terrenos que o fundo possui ali 10 loteamentos, 5 incorporações, 3 multipropriedades e um ativo para renda. Depois ele tem outro ativo para renda e um shopping. Então, basicamente, hoje na carteira atual do Tegar 11, nós vamos trabalhar com a carteira de recebíveis, de CRIs que o fundo tem e vai ganhando dinheiro como um fundo de papel, e ele tem o equity performado, que são os seus loteamentos e as incorporações. Depois ele tem o desenvolvimento dessas novas equities que vão trocando na carteira e um pouquinho da sua linha de crédito. Esse é o básico que deveria saber. Por isso que o Tegar 11 talvez não seja um fundo imobiliário para quem está começando a investir agora, porque é muita coisa para analisar, né? Gastei muito tempo para poder dar uma estudada mais a fundo no portfólio aqui do Tegar 11, tá? E olha só, quando a gente então faz a divisão do seu portfólio de equity, por exemplo, né, que lembra que as equities são os ativos que o fundo tem investidos pelo próprio fundo. Grande parte desses ativos, 62%, são loteamentos que o fundo vem vendendo ou já vendeu e está recebendo parcelas. Depois, as incorporações seguem na mesma linha, em 24,7%. As multipropriedades também vão seguir na mesma linha. Então, a parte de equity dele da distribuição são os ativos que ele já vendeu, está recebendo as parcelas ali para você receber os seus dividendos mensais. A carteira do portfólio de crédito vai seguir similarmente a uma carteira de fundos imobiliários de papel, onde ele negocia no mercado os CRIs. Ele compra um CRI de um outro fundo, vende esse CRI para outro. Nós vamos ver essa movimentação mais para frente, tá? Então, dentro da carteira de CRIs dele, nós temos aqui a incorporação também quase 30%, loteamento 28% e home equity, que são os ativos de financiamento atrelados a seguros com imóveis e em 25,33%. Então perceba que, como ele trabalha nessa linha mais urbana, digamos assim, está sendo exposto explicitamente à taxa de juros. Por quê? Há uma maior dificuldade do fundo em vender ativos quando nós temos uma Selic muito alta. Por quê? Porque fica muito caro para quem está financiando. E fica também mais dificultoso porque os parceiros de financiamento, os bancos, eles não vão liberar crédito para qualquer tipo de pessoa. Então, há uma certa dificuldade também nesse tipo de venda. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Tegar 11 ele esfriou um pouquinho a sua métrica de venda mais robusta das incorporações e dos loteamentos. Esse é o ponto da sua carteira equity performada. Agora, da carteira de recebíveis. Também, se a carteira de recebíveis tem um crédito muito alto, um IPCA muito alto ou uma Selic muito alta, esse CRI é cobrado para ali o devedor uma taxa muito grande, talvez incorra na inadimplência. A carteira tem um pouquinho de inadimplência. Então isso fez o quê? Os investidores se afastarem um pouquinho do Tegar 11, porque ele é um fundo imobiliário, mesmo sendo de multi-estratégia, um pouco mais arriscado, porque ele está diretamente ligado ao nosso cenário macroeconômico atual. E isso, pelo menos visto aqui papel a papel, né? Nós sabemos que no dia a dia as coisas não refletem assim a ferro e fogo, né? Se assim posso dizer. Mas é o que o relatório nos traz. Até um trecho que eu vou trazer aqui pra gente, a gente vai ler juntos, tá? Nós vamos ler aqui para você entender toda a movimentação e o porquê que os investidores estão largando. Que 2 pontos você já sabe. Que primeiro, diminuição de dividendos é o suficiente para os investidores saírem. Segundo, diminuição das suas vendas e estar exposto a um cenário macroeconômico mais dificultoso, tá, pessoal? Então, olha só,
A tipologia de incorporação, que é mais sensível ao cenário macroeconômico, sofreu uma queda de 5,6 percentuais na margem líquida, ou seja, perdeu margem, tá? Passando de 17,9 em 2022 para 12,4 em 2024, ou seja, veio diminuindo as suas margens de lucro, tá? Como consequência, o lucro esperado desses projetos foi reduzido em cerca de 70 milhões de reais. Tá? De 391 milhões para 321 milhões. E veja, além do mais, a velocidade da venda dos projetos de incorporação sofreu retração no período, com o volume total de vendas, né, anual caindo de 37% em 2022 para 16% em 2024. Então, isso já foi suficiente para trazer menor lucratividade para o fundo. O fundo ele não pode distribuir muitos dividendos se ele estiver com uma saúde financeira degringolando. Então, o que o gestor fez? Vou segurar um pouquinho esses dividendos, não vou ser um yield tão agressivo assim, porque eu quero ter uma saúde financeira dentro do próprio fundo para que o fundo não incorra em distribuir altos dividendos por um tempo, depois ter que cessar o pagamento de dividendos, assim como nós vimos no TORD 11, assim como nós vimos no IBCR 11 também, tá, pessoal? E veja, outro cenário interessante, quando ele fala da projeção dos seus rendimentos também, que o cenário macroeconômico impactou principalmente nos resultados esperados pelas tipologias das incorporações, que sofreram mais do que a parte de loteamento, né? Outro ponto também que nós devemos olhar, além dessa redução nas vendas, redução na lucratividade, um aumentozinho na inadimplência da sua carteira, né? A inadimplência acumulada do portfólio também foi impactado pelo cenário descrito, mas de forma mais moderada, com um aumento apenas de 1 ponto percentual entre 2023 e o final de 2024, passando de 3,6 para 4,7. Os investidores que estão mais avessos ao risco, né? Porque em 2024 inteiro nós vimos sofrendo com vários tipos de inadimplência vindo do agronegócio, vindo dos setores bancários aí com Bradesco e Santander, vindo de outros ativos em recuperação judicial. Então isso deu um ar de mais periculosidade para o Tegar 11. Então os investidores puderam largar mais esse ativo. Ainda continuando na questão do que o relatório diz nos seus pontos mais principais, a tipologia de loteamento, que representa 62% dos ativos de equity, demonstrou maior resiliência. Vender o loteamento é um pouquinho mais fácil do que trabalhar diretamente com as incorporações, tá? Por conta da maior demanda da moradia como primeira opção, né? Como primeira moradia, o loteamento, a pessoa vai lá, compra o lote para construir sua casa para ter a sua primeira moradia. Isso foi um ponto que mais impactou ali na performance positiva agora do fundo, tá? A localização também do empreendimento em regiões interessantes, né? Menos sensíveis a flutuações macroeconômicas, saindo um pouquinho aqui do eixo do Centro-Sul, né? Então, o fundo vem performando em alguns pontos mais negativamente, outros pontos até que conseguiu dar uma seguradinha, tá? E com isso, ele vem mexendo nessa carteira para trazer um pouco mais de segurança, porque ele tem muitas coisas, né? Tem os loteamentos, tem as incorporações, tem a carteira de crédito com os CRIs, né? Tem as ações, os fundos imobiliários que ele possui, então ele consegue ter essa gestão ativa. Aqui a gente pode perceber, por exemplo, que na parte de loteamento, em dezembro nós tivemos um aumento na venda do loteamento, né? Então isso é um ponto positivo, conforme ele já disse no relatório, mas as incorporações ali também tiveram uma pequena queda em alguns pontos. A gente pode ver que, por um lado, alguns tipos de incorporações caíram, mas por outro lado, devido a uma estratégia de marketing mais acirrada do Tegar 11, ele conseguiu também em dezembro alavancar o modelo de vendas, ainda mais em questão de multipropriedades, porque é a época de fim de ano, as pessoas viajam mais, elas ficam mais entusiasmadas a realizar essas compras dessas multipropriedades, tá? E por fim, a gente tem o seu portfólio de crédito, onde o fundo vende e troca a sua carteira de CRIs, ora mais agressiva, ora mais resiliente. Então, todos esses trâmites com que o fundo vem, ele consegue performar trazendo renda para o próprio fundo. Aqui a gente pode perceber que, além dele ter um resultado caixa ali guardado com ele de 8 centavos por cota, a carteira de crédito e a carteira de equity são as que mais performam positivamente. Nós temos aqui 5 milhões para crédito em dezembro de 2024, 21 milhões para questões das equities, que são os ativos de loteamento e os ativos das incorporações, que o fundo tem investimentos diretos. O fundo é dono desses loteamentos, o fundo é dono dessas
equities em si. Ganha um pouquinho nos imóveis para renda, nos fundos de renda fixa também, onde tem o caixa ali inserido, 125 mil, né? Ativos de bolsa também, ele rendendo praticamente R$1 milhão, seja dividendos, seja a distribuição de proventos, ou também manejo de venda de ativos, seja ações, seja fundos, né? Com isso ele consegue fazer essa distribuição, mas o que mais dá dinheiro para o fundo atualmente são a parte das equities, e é uma parte que hoje está dando menos margem para o fundo. Então, se ele rende mais, ele tem que segurar um pouquinho os seus dividendos, né? Mas a gente percebe que isso não acontece, não é de curto prazo. Isso vem acontecendo, a gente pode medir isso pela distribuição de dividendos, e ela vem ondulatória, perceba, né? Hoje o fundo negociando a 0,66 preço sobre o seu valor patrimonial vai entregar um yield de quase 20%. Para os investidores que têm mais paciência, para os investidores que conseguem segurar esse ativo, para os investidores que conseguem enxergar no longo prazo toda a estratégia de melhorar a saúde financeira do fundo para depois conseguir uma melhor performance, vai conseguir bons rendimentos. Não faz parte da carteira de todo mundo esse fundo imobiliário, porque, novamente, eu afirmo que é um fundo um pouquinho mais arriscado. Você vai ter que estar mais disposto ou ter mais apetite ao risco, mas, a meu ver, e me isentando de sugestão de investimento, é um fundo que, teoricamente, vem sofrendo mais do que aquilo que deveria, tá? Estão batendo mais no fundo do que se deveria, e com isso, para alguns investidores, isso é um ponto de desconto muito bom para acumular cotas e ter um yield on cost ali voando para 2025, 2026, ou um cenário de juros onde a gente tem uma taxa Selic um pouquinho menor e com isso o fundo consiga alavancar as suas vendas. Então, com isso, ele deu esse guidance, tá? Para 2025 ali, apesar do seu lucro, que ser mais resiliente, né? Para 2025, com a expectativa de um ambiente de juros ainda mais elevado, além de projeções menos favoráveis para o nível de atividade econômica, a gestão revisou as expectativas de lucros dos projetos, sobretudo nas incorporações verticais, que é o que nós conversamos muito aqui no vídeo, bem como as projeções de velocidade de vendas e fluxos esperados de recebimentos de recursos provenientes dos desligamentos bancários. Com isso, nós temos para janeiro R$1 a 1,20, já foi distribuído, de fevereiro a junho de 90 centavos a 1,10. Isso, pelo valor da cota sendo negociado atualmente, dá um yield de mais de 1%. Esperar muito mais do que isso de fundos imobiliários talvez seja pretensão demais, ou você está se arriscando bastante em alguns outros ativos, como no passado nós tivemos, que eu já até citei 2 deles aqui no vídeo de agora. Então, basicamente é isso, tá? O Tegar 11 é um fundo de multi-estratégia, ou seja, ele faz várias coisas com esse grande patrimônio que ele tem gerido, mas ele tem ali a sua parte de equity performado, com que ele consegue ter a sua renda previsível. A carteira de CRIs também dá previsão de renda, tem um pouquinho em renda fixa para poder ter o seu caixa, a sua reserva, tem ações e fundos imobiliários, e com isso ele vai mexendo. E o cenário macroeconômico atual não está tão favorável para ele vender muito dos seus produtos, e com isso ele tem que abaixar o preço, diminuir suas margens. Então o mercado fica chateado com tudo isso, vê o dividendo diminuindo, todo mundo vende as suas cotas e o preço fica descontado aí na tela quando você vai verificar, e isso dá um certo desespero para quem o tem na carteira, tá? Espero que eu tenha tirado a dúvida de você. Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sininho. Em vídeo todo dia, cada dia tem um tema diferente, você vai ser um investidor muito mais capaz de tomar as suas próprias decisões, vendo aqui as análises que nós que a gente vem fazendo, né, pessoal? Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Hoje aqui você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.